Boa noite. A polémica eleição de Fernando Negrão para o grupo parlamentar do PSD e o congresso do passado fim de semana são os temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Paulo Rangel, que está nos estúdios do Porto esta noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo Rangel. Começa exatamente por si e por esta situação no PSD. Como é que viu a votação hoje do líder parlamentar? Teve um resultado muito aquém do que seria de esperar, não? Mesmo nas piores expectativas. Sim, eu penso que não seria de esperar um resultado retumbante. Aliás, quando há mudanças de líder a meio da legislatura, no PSD normalmente os resultados não são muito impressionantes. Não há dúvida que ele ficou aquém daquilo que seria expectável ainda assim. E nesse sentido penso que é uma coisa que não se pode dizer que é boa, portanto é uma coisa má, negativa. Agora, sinceramente, eu também não lhe daria um relevo especial no sentido de achar que é uma situação dramática e inultrapassável e, portanto, fazer daqui uma grande, diria eu, batalha. Não, o que é que acontece? Na generalidade dos casos, aquilo que eu tenho visto na experiência do PSD, mas não só, mas em particular na experiência do PSD, aquilo que eu tenho visto, e como imagino, conheço bem, até porque fui líder parlamentar, e curiosamente também líder parlamentar num momento de transição dentro de uma legislatura, onde aliás já tinha havido outra, portanto era a terceira vez que isso ia acontecer entre 2005 e 2009. O líder legitima-se não tanto pelo resultado que tem, quer dizer, ele pode partir com um resultado de 90% e depois a sua legitimidade não ser aquela que seria expectável, até às vezes defrauda essa expectativa, outras vezes pode partir de uma legitimidade mais fraca e, no entanto, depois vir a impor-se. Paulo Rangel, mas no partido e no grupo parlamentar há quem ponha em causa a legitimidade da eleição, nomeadamente Paula Teixeira da Cruz, que já veio dizer que esta liderança parlamentar não tinha legitimidade nem jurídica nem política. Bom, sinceramente eu acho que a leitura que alguém tem a fazer dos resultados é o próprio em primeiro lugar e é o líder do partido. Parece-me evidente que ambos consideram que, não sendo este um momento épico, no sentido que pronto, foi com certeza que ambos desejariam que corresse melhor, que há todas as condições para levar o trabalho por diante. A partir desse momento, eu julgo que o grupo parlamentar funcionará normalmente. Como eu lhe digo, eu chamo a atenção para este ponto, e que é muito importante. Os líderes parlamentares legitimam-se pela sua atuação no dia-a-dia. Há ali um momento sempre muito importante que é o debate com o Primeiro-Ministro e aí, à medida que o líder parlamentar se vai saindo bem, ele vai conquistando o seu grupo e isto tem sido assim, qualquer que seja o ponto de partida pode ser 99%. É isto. E há um outro ponto muito importante e nesse, naturalmente, Fernando Negrão tem que trabalhar já a partir da manhã de manhã, que é na relação individual com os deputados e numa aproximação, numa compreensão também de que o resultado significa alguma coisa e que, portanto, tem para ele, exige da parte dele um trabalho, eu diria, redobrado. Portanto, com certeza que sim. Agora, sinceramente, fazer disso, dar a isso uma coloração dramática... Mas ele só teve, votaram 88 deputados, ele teve 35 votos, 32 votos brancos, 21 nulos. Só que ele considera que os votos brancos lhe dão um benefício da dúvida. Sérgio Azevedo, que era um dos vice-presidentes da bancada, já veio dizer que isso era uma interpretação fascisante porque os votos brancos nunca tiveram esse sentido nem qualquer doutrina política. Não, repare, é evidente que, vamos cá ver, faz todo o sentido, isso com todo o respeito pelo Sérgio Azevedo, mas, quer dizer, faz todo o sentido diferenciar votos brancos de votos nulos. São coisas diferentes. E sempre tiveram um sentido diferente. E eles aqui, com certeza, que têm um sentido diverso uns e outros. Até porque estas coisas... Mas acha que é um voto de apoio? Não, se fosse um voto de apoio, era um voto a favor. Eu não estou agora a fazer... Constança, vamos cá ver. Eu já lhe disse, não vou repetir 10 vezes, nem que me vá perguntar 10 vezes. Era melhor ter um resultado melhor que este. Acontece que, do meu ponto de vista,
aquilo que interessa, aquilo que verdadeiramente é decisivo numa liderança parlamentar, e falo por experiência própria, e posso falar praticamente da liderança de Marcos Guedes de 2005 até à liderança de Hugo Soares, que terminou hoje, em todas elas, o papel do líder nunca se definiu pela votação que ele teve. Definiu-se, por um lado, pelo seu desempenho nos combates mais duros e que são, a partir de certo momento, os combates com o Primeiro-Ministro, especialmente se não está lá o líder do partido, portanto, que é o caso manifesto que agora temos, e também pelo cuidar, pelo tratar da relação com os deputados e, em particular, com aqueles que, porventura, não serão os mais entusiastas, os tais que acharam que deviam votar nulo, ou outros que, não tendo talvez a mesma posição, mas também não querendo manifestar um apoio claro, votaram em branco. Pronto, é isso que se trata. Eu não vou estar agora aqui. Quer que eu diga que é trágico, mas não é. Não é isso que eu vou dizer, porque não é isso que eu penso. Não quero que diga, eu tenho... perguntar. Não, pois está bem, Não, está bem, não, é que eu já respondi. E estou a responder, sinceramente, até com a experiência e com aqueles que são os critérios que eu sei, pela história, aliás, do PSD, que foi sempre uma história na vivência parlamentar muito plural e muito marcada. Eu próprio, como líder parlamentar, vivi isso de uma forma muito intensa, numa fase inicial, e depois até lá pelo meio. Portanto, houve sempre pequenas crises e pequenas... portanto, isso faz parte do ADN do PSD. Nesse aspecto é talvez o grupo mais livre de todos, não tenho dúvidas sobre isso. Foi sempre, não é de agora. Aliás, é uma coisa que vem, se quiser, de 74, 75, 76, ou vem de 75 em diante. Já... vem, portanto, se fizer a história, vai ver que é assim. E, portanto, estamos num momento, mais uma vez, desse género, e, portanto, aquilo que eu acho é que agora está nas mãos de Fernando Negrão e nas mãos do líder do partido também, que naturalmente deu aqui, julgo eu, uma cobertura, criar o clima para que ele descole deste resultado menos positivo e se afirme como um líder, eu diria, verdadeiramente liderante, se me permite o pleonasmo. Fernando Rosas, como é que viu esta eleição? Quer dizer, o líder não tem metade dos votos, os votos brancos e nulos são superiores à votação dele, o líder do partido não está no Parlamento. Isto é uma situação delicada, no mínimo, para um partido com missões de poder. Se a Constância me permite, eu gostava de dizer o seguinte. É claro, isto tem uma leitura óbvia, que é que a maioria do grupo parlamentar afeta ao Passos Coelho, vê com hostilidade a direção do grupo parlamentar passar de um homem de mão do Passos Coelho para um homem de mão do Dr. Rui Rio. Embora o Fernando Negrão tenha sido apoiante de Pedro Santana Lopes. Sim, exato, e até por causa disso, ou seja, ontem era do Santana Lopes, hoje, no dia seguinte, já é do Rui Rio, enfim. E não abona muito em favor, enfim, da posição dele. E o que é facto é que há uma maioria, quer dizer, quando em 88 deputados se tem 35 votos, significa que não se tem a maioria. E, portanto, que há uma maioria de deputados que, de alguma forma, mais explícita ou menos explícita, hostiliza o novo líder da bancada, nomeado, não é bem nomeado, mas quer dizer, apoiado pelo dirigente do partido. Eu acho que a situação do PSD é, de facto, uma situação interessante do ponto de vista da política e do jogo político. É que eu acho que o PSD teve um congresso caracterizado pelo facto de, não tendo mudado nada de essencial na sua política, quis fazer um gesto de recaptura do PS para a sua área, para puxar o PS para as políticas, de forma a isolar qualquer compromisso à esquerda e qualquer influência que a esquerda possa ter a esquerda do PS, possa ter na governação. Ou seja, é um objetivo muito claro. Ou seja, a história de que o PSD se tenta recentrar é uma história mal contada. O PSD foi sempre um partido de direita. Não me venham dizer que os 10 anos de cavaquismo foram social-democracia. O espaço da social-democracia... Mas não acha que nestes últimos anos, com Pedro Passos Coelho, o partido se... Claro, radicalizou à direita. Era aí que eu queria chegar. O espaço do PSD foi sempre um espaço de direita. O espaço da social-democracia é um espaço
tradicionalmente do PS, na história política portuguesa da democracia. É um partido que nasceu como partido de direita, foi um partido de direita, só que na conjuntura da recessão e da austeridade se tornou um partido neoliberal de direita radical, quer dizer, um partido muito puxado à direita. E aparentemente não quer sair de lá. Porque se reparar nas declarações públicas definidoras de um programa por parte do Dr. Rui Rio, quer antes do Congresso, quer durante o Congresso, reparará que não há nenhuma novidade substancial relativamente às políticas tradicionais do partido. Há gestos. O gesto de falar com o Primeiro-Ministro, são gestos, mas alterações de política verdadeiramente não há. Reforma da Segurança Social. O que ele falou da reforma social foi fazer variar as pensões de acordo com a taxa de crescimento do PIB, o que é uma coisa desastrosa. Em tempos também falou do plafonamento, que é pior ainda, não é? Portanto, reforma da educação, o cheirinho que ele deu de reforma da educação foi as coisas ultra-reacionárias do Nuno Crato, quer dizer que a escola é uma diversão, é uma paródia com os professores e tal. A reforma do Estado, não se percebe bem o que é a revisão da Constituição para rever a lei eleitoral, não sei o que é. São os lugares em branco, que ele diz o voto se ele aplicasse agora isto a esta eleição do grupo parlamentar, mais de metade do grupo parlamentar era cadeiras em branco. E, portanto, não há propostas precisas, mas há uma gestualidade de tentativa de ver se captura o Partido Socialista para aquela área. Ora, o Partido Socialista, quer dizer, há aqui várias dificuldades, porque o PSD perdeu o centro. E o centro está-se a perder ele próprio. Porque, mas esta não é a forma de tentar reconquistar, pelo menos. Repara, o impacto da recessão, o impacto da austeridade fez polarizar a vida política na Europa, no seu conjunto. E, portanto, o PSD, ao radicalizar-se à direita, perde apoios ao centro e, ou parte do centro, que era do centro, vai para a esquerda, nomeadamente para o Partido Socialista, que tomou conta de parte desse eleitorado. E é claro que o Partido Socialista não está nada disposto agora, acho eu, por menos não parece ser do interesse dele, devolver os votos ao PSD, como é evidente. Quer dizer, só se o Partido Socialista tivesse... Então agora vamos conversar com o Rio para ver se ele recupera a votação. Não, está fora de questão. E daí, deixe-me só, eu vou ser muito rápido, daí as declarações inequívocas dos dirigentes do Partido Socialista, agora nestes dias, relativamente ao sistema de alianças. A falar do Carlos César, por exemplo, ao sistema quando diz de acordos que estão em vigor. Do secretário, do primeiro-ministro, do líder parlamentar, ou seja, das pessoas que representam organicamente a vontade do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que isto é um exercício muito difícil. Não é só porque o centro está a desaparecer, não é só porque isto não tem vantagem nenhuma para o PS meter-se numa coisa dessas. É porque também não há tempo, quer dizer, as eleições são daqui a um ano. Quer dizer, os compromissos que o Rio tomou foi para coisas, ou os negociadores que nomeou, não foi compromissos, negociadores, são para coisas que a médio prazo, quer dizer, ele está numa situação muito difícil e não consegue arrancar da posição de candidato a prazo, de dirigente a prazo. Coisa que os adversários dele dentro do partido percebem e já se percebeu que ele não vai ter sequer aquele, como é que se diz aquele... Estado de graça. Estado de graça, quer dizer, não tem nenhum estado de graça e daqui até às eleições é um homem ameaçado. Até porque o partido não quer sair da posição onde está, que é a sua neste momento e é essa. Pedro Silva Pereira, antes de mais, acha que o Partido Social Democrata mudou neste Congresso e com o Rio? Bom, há evidentemente uma mudança de liderança, que é sempre uma mudança de estilo. Há uma consequência imediata, que é uma disponibilidade do PSD para diálogo institucional com o Partido Socialista, o que tem pelo menos o mérito de mostrar que a razão de ser do bloqueio desse diálogo era a liderança anterior do Dr. Passos Coelho. Mas agora o PS vai deixar de ter desculpa. Mas qual desculpa? Essa de que a anterior liderança não queria. Mas não é um problema de desculpa. O Partido Socialista sempre esteve disponível para diálogos... Mas como é que vai mostrar essa disponibilidade agora? Diálogos no quadro parlamentar, sempre esteve disponível para isso, em matérias que ultrapassam a agenda governativa. E estes temas que agora estão enunciados dos fundos comunitários para depois de
2020 e também a questão da descentralização são temas que fazem sentido um diálogo mais alargado que envolva o maior partido da oposição. Isso não tem nada a ver com alianças governativas, já foi esclarecido, quer pelo... Mas António Costa foi um pouco mais longe e disse que esses acordos tinham que incluir também outros partidos. Disse, exatamente, o que faz todo o sentido. Mas é muito difícil fazer um acordo que inclua o Bloco de Esquerda, difícil PSD... será. Os entendimentos entre vários partidos são sempre difíceis. Agora, o último Orçamento de Estado já foi votado por 5 partidos na Assembleia da República. Já não foi apenas aqueles que tinham assinado as posições conjuntas, já o PAN votou e, portanto, desde que exista realmente essa disponibilidade e vontade para o diálogo, ela pode acontecer. Mas acho que essas mudanças são mudanças efetivas. E acha que esta eleição, este resultado de Fernando Negrão no grupo parlamentar é reflexo dessa mudança ou próprio evocou esse motivo? Não, isso acho que não. Vamos lá ver. Eu acho que este resultado do Dr. Fernando Negrão mostra essencialmente que o verniz da unidade que se procurou que marcasse o Congresso já tinha instalado no Congresso. Com Luís Montenegro. Estou primeiro com Luís Montenegro, depois com a vaia a Elina Fraga e depois com o resultado mesmo para os órgãos do partido na votação em pleno Congresso. E agora explodiu nesta votação. O que esta votação mostra é que está instalada uma guerrilha interna dentro do PSD e, em particular, entre o grupo parlamentar, muito afeto à anterior liderança de Passos Coelho, e a direção do partido. É verdade que o facto de a solução do Dr. Fernando Negrão, salvo o devido respeito, ser uma solução politicamente fraca, não ajuda. Também não ajuda o facto de ele ter cometido, julgo eu, alguns erros na composição da sua equipa, reduziu o número de vice-presidências de 12 para 7, excluindo uma série de gente, integrou muitos dos poucos deputados apoiantes do Dr. Rui Rio, excluindo e, portanto, não fazendo o compromisso com a maioria do grupo parlamentar que se justificaria. Acho que todos esses erros não ajudaram a construir uma solução mais consensual. Agora, eu compreendo todo o esforço do Paulo Rangel para minimizar o significado político desta votação, mas esta votação tem um profundo significado político. É uma verdadeira bofetada na nova situação política que se gerou no PSD. Vamos lá ver. Nós não estamos a falar de uma coisa pequena. A liderança do grupo parlamentar, num contexto em que o líder do partido não está no Parlamento, é absolutamente decisiva para a estratégia política do partido. É ali que se protagoniza o confronto com o Primeiro-Ministro. E, portanto, que um líder parlamentar, a melhor coisa que tem para dizer do resultado que teve, de 39%, não há memória, pior ainda do que o resultado que o Dr. Paulo Rangel tinha tido quando foi eleito líder parlamentar em 2008. Bastante pior, não é? Porque neste caso ele nem, sem adversário, não chegou aos 40%. A melhor coisa que ele tem para dizer do resultado é que ele expressa um benefício da dúvida do grupo parlamentar. Quer dizer, o que ele está a dizer é que não tem o apoio, o apoio do grupo parlamentar, tem o apoio duvidoso do grupo parlamentar. E, portanto, entra naquele confronto com o Primeiro-Ministro numa posição necessariamente de grande fragilidade. Este é um problema real, que não pode deixar de ser reconhecido e de dificultar. Mas ele próprio, ainda ontem, numa entrevista à RTP, Fernando Negrão tinha dito que queria fazer um debate diferente na Assembleia da República, nomeadamente com o Primeiro-Ministro, e que ia usar um estilo completamente diferente do que tem sido usado pelo PSD nos últimos tempos, fazendo o debate quinzenal, uma sessão de trabalho com o Primeiro-Ministro. Isso também pode ter criado alguns descontentamentos junto da bancada. E há sorte grande ao Primeiro-Ministro. Eu julgo que os descontentamentos da bancada têm que ver com outras coisas. Têm que ver com a forma como uma maioria do grupo parlamentar não se resigna com o resultado eleitoral. Não se conforma com o resultado eleitoral. Está já a desenhar uma oposição interna ao Dr. Rui Rio. É o que esta votação verdadeiramente significa. Há muita gente no grupo parlamentar e no partido, logo nos primeiros dias da liderança do Dr. Rui Rio, estudar a melhor maneira de
o tirar lá para fora na próxima oportunidade, porventura nas próximas legislativas. É o que este resultado verdadeiramente significa. Que o Dr. Fernando Negrão, agora nos debates quinzenais, procure compor a situação e adotar um outro estilo, bom, vamos ver. Evidentemente, nós só podemos saudar todas as alterações que conduzam a uma descrispação no ambiente político e a tornar a oposição e, portanto, a atitude do PSD mais construtiva do que aquela que tem sido e que foi durante a liderança da oposição do Dr. Passos Coelho. Paulo Rangel, houve alguma mudança, na sua opinião, no PSD, nomeadamente, quanto mais não seja uma mudança de estilo? Sim, com certeza que houve mudanças, mas deixe-me só dizer que aqui há 2 semanas esta parte, o Pedro Silva Pereira sempre pode dar um remoque pessoal, não perde. Perdeu uma batalha grande no Parlamento Europeu e ficou eriçado. Não, mas ouça, mas deixe-me só dizer, agora já falou. Vitória no Parlamento Europeu, para mim e para Portugal. Isso foi o que aconteceu. Certo. É verdade. Mas pronto, quando perdeu as listas transnacionais ficou assim e agora... Não perdi, eu não os propus ao Paulo Rangel. Lá vai o Paulo Rangel. Lá vai o Paulo Rangel. Deixe-me só dizer... Eu não propus nenhuma lista transnacional. Eu não propus isso. Portanto, isso é uma invenção sua. O que eu propus foi um relatório que foi aprovado por mais de 500 votos no Parlamento Europeu. Eu sei que isso lhe desagrada. Pedro Silva Pereira... Foi o que aconteceu. Voltando ao PSD. Desculpe. Deixe só dizer que eu, portanto, desde isso que gosta de fazer, mas sabe que há uma coisa que a história documenta. A máscara de José Sócrates, de quem foi o braço direito... Paulo Rangel, o debate estava mesmo a correr-lhe muito mal. Estava mesmo a correr-lhe muito mal. Quando procura sempre desviar a discussão é porque não lhe está a agradar. Eu compreendo, o dia não lhe correu bem. Mas pronto, tem que se resignar. Constância. Diga. Quando me der a palavra, porque... Não, é que aqui o PC Pereira diz, o Paulo até teve um resultado, o Paulo Rangel e tal, que era para tentar apoucar. Não foi, eu estou a responder a isso. Não. Ainda foi não. Mas é que eu só lhe vou lembrar. Muito nervoso, Paulo Rangel, não é caso para isso. Não estou. Não é caso para isso. Eu só lhe vou lembrar que a máscara de José Sócrates caiu com os debates quinzenais que eu fiz com ele. E, curiosamente, as eleições europeias... Isso é reescrever a história, Paulo Rangel. Isso é que é reescrever a história. Mas olhe, e não se esqueça que nas eleições europeias de 2009 José Sócrates perdeu. Não se esqueça disso. E perdeu a maioria absoluta a seguir. Portanto, o grupo parlamentar algum papel teve. Como o Paulo Rangel perdeu depois as últimas eleições europeias. Caro amigo, não olhe que não. No PAF. Foi, olha que... Olha, uma aliança com o CDS e perdeu as eleições europeias. Numa lista as eleições europeias. Pedro Silva Pereira. Talvez seja melhor nós concentrarmos nos temas que nos trazem aqui. Não. Pedro Silva Pereira. Não. Desculpe, Constança, eu só lhe pedia que me deixasse falar. Pedro Silva Pereira está enganado porque foi o seu primeiro-ministro que disse que seguro ganhou por muito pouquinho. Não sei se já esqueceu disso, mas é verdade. Pronto, isto tudo era só para dizer. Que às vezes o Paulo Rangel perdeu. O que eu estou a dizer é o seguinte. Às vezes... justamente aquilo que se pensa que é um ponto de partida menos bom, vem a revelar-se uma verdadeira mudança política. E foi isso que aconteceu em 2008, 2009, e é uma coisa que o braço direito de José Sócrates, Pedro Silva Pereira, não perdoa. Dito isto, eu vou ao Congresso do PSD e acho que grande parte deste incómodo, que aí tem o Fernando Rosas e, em particular, Pedro Silva Pereira, resulta justamente disso. É que o PSD, há uma coisa que ficou evidente no Congresso, e em particular no discurso de domingo de Rui Rio, que foi falar para o país. E falar para o país retomando o papel que o PSD sempre teve na construção do Estado Social em Portugal. E pondo nos devidos termos, na saúde, na educação, na segurança social, na segurança de pessoas e bens de que tantas vezes aqui temos falado. E, portanto, há aqui claramente
Aliás, devo dizer que não concordo nada, mas absolutamente nada, com a ideia de que o PSD é um partido de direita. Não é. Claro que é um partido à direita do PS, mas é um partido central. Não é de esquerda. Mas repare, o Fernando Rosas dá vontade de rir quando diz essas coisas, porque fala do PSD e esquece que o PSD já teve mais do que uma vez 50%. Portanto, então, as generalidades portugueses deviam estar todos enganados e serem todos malévolos e todos terríveis. O voto é assim mesmo. O voto não, é assim que a mesmo. democracia é isso. A democracia é isso. E, portanto, o resultado eleitoral não tem nada a ver com a análise da situação. Há aqui dois pontos claros. Um é, por mais pequenas manobrinhas que faça o Pedro Silva Pereira, há às vezes uma solução de ruptura, uma solução de mudança. É a alavanca para uma vitória. Foi o que aconteceu, curiosamente, em 2009, que era o paralelo que ele estava a tentar encontrar e que lhe correu muito mal. E, quanto à questão do Congresso, e para mim isso eu acho que é um ponto muito importante, quanto à questão do Congresso, eu sinceramente acho que o Congresso transmitiu uma imagem muito positiva do partido. Agora, como todos os congressos, isso pode ter a certeza que no PSD vai ser sempre assim. E isso eu acho que é positivo. Como é que vê esta nova relação com o Partido Socialista? Como é que vê esta nova relação com o Partido Socialista? Repare, eu acho que a relação com o Partido Socialista foi muito bem colocada pelo líder, Rui Rio, não apenas no debate, no discurso de domingo, mas até especialmente no discurso de sexta-feira. Aquilo que ele disse foi: não há bloco central. As diferenças entre os partidos são claras, elas ficaram muito claras na substância. Veja a diferença na questão da saúde, veja a diferença na questão da educação, onde, enfim, as coisas estão num despautério total, e a denúncia que foi feita por Rui Rio. E, ao mesmo tempo, disse, nas questões estruturais de regime, nas questões que ultrapassam legislaturas, o PSD mostrará disponibilidade para conversar, o que não significa necessariamente chegar a acordo. E, portanto, sinceramente, até acho que até aí que havia algum ruído nas semanas anteriores, até nisso o Congresso foi bastante clarificador. Agora, como é evidente, e isso eu não tenho dúvidas nenhumas, e quem contar, não sei como é no PS, tenho ideia que não é assim, e espero que não seja. No tempo de Sócrates era autoritário, impositivo, quase que não havia espaço para a divergência. No PSD não. Foi sempre um partido plural. Repare, mesmo, eu até lhe chamo a atenção para o seguinte, por exemplo, Passos Coelho, na nomeação de um ministro ou de outro, teve dentro do partido grande contestação, ou até na sua manutenção. Como eu, aliás, vi no PS ainda recentemente, quando Costa tinha aquele ministro que, entretanto, está num lugar bem fazejo, mas que era um proto-ministro Lacedra Machado, muita gente do PS estava incomodada com isso e até era bastante vocal cá fora. Portanto, é natural que, relativamente a uma ou outra escolha de qualquer líder, possa haver, com certeza, divergências. Está a falar de Ilina Fraga? Também, por exemplo, mas quer dizer, eu não vejo aí, isto é só para dizer, isso é próprio dos congressos, é próprio da criação de novas equipas, é próprio dos partidos que têm algum dinamismo e o único partido onde isso normalmente não acontece é o Partido Comunista, que eu saiba. Até o Bloco consegue de vez em quando, pelo menos, dar a aparência de que tem algumas divergências internas. É tudo montado. É tudo... Não sei, mas às vezes até parece. Até lá entre o Luís Fazenda, o bloco do Luís Fazenda e o bloco do Francisco Louçã, às vezes parece que há assim uma ligeira tensão. Não sei, que é capaz de ser. Fernando Rosa, deixa-me dizer uma coisa. Sobre este problema, que é interessante, sobre se a direção Rui Rio representa ou não continuidade com a política anterior do PSD, eu acho que o exemplo acabado da continuidade é a atitude do Paulo Rangel, defensor indefectível do Pedro Passos Coelho, e agora defensor indefetível do Dr. Rui Rio e dos acenos do Rui Rio para o Partido Socialista. Portanto, isso significa que há continuidade. É a mesma política com gestos. Olha que não. Gestos através dos quais o Dr. Rui Rio pretende recuperar e à custa de uma aproximação. Acha que esses gestos podem pôr em causa o acordo à esquerda?
Não acho nada disso. Acho que o Partido Socialista, aliás, andaria muito mal se fosse nessa conversa, porque, quer dizer, qualquer tipo de aproximação do PSD ao PS em termos programáticos significava que o PS estava a prescindir do eleitorado que conquistou naquela área a favor do Mas a verdade é que o PS está mais próximo do PSD em determinadas matérias do que do Bloco, ou nomeadamente matérias fundamentais, como as questões europeias. O PS está numa situação que é muito favorável, que é que conquistou parte do eleitorado. Há uma deslocação de parte do eleitorado do PSD para o PS negocia também à esquerda. É claro que qualquer mudança neste equilíbrio seria uma mudança muito arriscada para o Partido Socialista, sobretudo em vista das próximas eleições, e que eu penso que o Partido Socialista não tem interesse nenhum em tomar, acho eu, o Partido Socialista é que sabe, não é? Mas acho eu, e que as declarações dos dirigentes do Partido Socialista são bastante inequívocas nessa matéria. Já agora, permito-me um parênteses, é por isso que eu não percebo este nervosismo do Partido Comunista com o comunicado. Não, porque o Partido Comunista chegou a fazer um comunicado exatamente dizendo que havia uma proximidade entre o PS Eu acho que estas coisas têm que se Era o que eu dizia a semana passada. Com muita cabeça fria, quer dizer, tudo isto é uma espécie de show. Uma espécie de show desesperado, porque o Partido Social Democrata está numa situação muito desesperada, que é perder o eleitorado ao centro e quer fazer esta quadratura do círculo, que é manter-se como um partido de direita com as políticas neoliberais. Mas o Rio foi sempre crítico do governo Passos Coelho. Sempre crítico, mas só que até agora as coisas que ele manifestou publicamente em termos programáticos são de continuidade e não de ruptura. Diga-me uma única área onde o Dr. Rui Rio tenha anunciado, quer dizer, a única coisa que é provavelmente uma mudança de estilo que se destina a obter resultados... Pois, na relação com o Partido Socialista, por exemplo. Resultados até de recuperação do eleitorado, quer dizer, não vejo que... Não há, na substância não há nada. E faz-me rir esta coisa do papel do PSD no Estado Social. O papel do PSD no Estado Social, nomeadamente no governo de Passos Coelho, foi destruí-lo, de cortar as verbas da saúde, que queria roubar 600 milhões de euros à Segurança Social. Quer dizer, toda a gente, a legislação, a terrível legislação do trabalho que nos caiu em cima, quer dizer, só rir, quer dizer, porque isto não pode ser sério o papel do Partido Social Democrata, privatização da saúde, quer dizer, não há ponta para onde se pega. E até agora não vimos o Dr. Rui Rio anunciar reforma nenhuma. Não sei se a reforma na Justiça é meter esta senhora, a doutora Eulina Fraga, que diz que repugna à esquerda, não é? E portanto que é uma espécie de populismo rasca, não é? Quer dizer, uma pessoa que diz que a esquerda repugna, não sei se é isso que é a reforma de justiça que está anunciada. E, portanto, não quer dizer, há aqui um processo de continuidade que se vê nas figuras públicas do PSD, apoiavam entusiasticamente Não, mas não se viu, por exemplo, agora na eleição do grupo parlamentar. Não, porque eles não querem sair dali. Quer dizer, eles não querem sair dali. Quer dizer, que o Rui Rio pisca o olho e tal, e não sei o quê, e se mostra afável, e que deixa de haver aquelas declarações tudo itinerantes. Agora, sair da posição que... Porque aquele grupo parlamentar não foi escolhido sequer pelo Dr. Rui Rio, que nem sequer do grupo parlamentar foi escolhido pela outra direção. E eles, portanto, ainda não engoliram a derrota do Passos Coelho. Portanto, aquilo está ali engasgado. Até é natural que a coisa se pacifique. Não me admira nada, isso já se sabe. Mas quem manda constrói uma maioria. Agora, que eles não querem sair de onde estão, isso é muito claro, e vão fazer a vida negra ao Dr. Rui Rio, que não consegue descolar da posição de líder a prazo, que era uma coisa que me parece óbvia. Ou seja, aliás, o outro anunciou lá da tribuna... Montenegro está a falar do discurso de Luís Montenegro. O Montenegro anunciou lá da tribuna, espera por mim que eu, a seguir às eleições, estou cá para pedir contas. Não é? Bom, talvez sobre esta questão da continuidade ou da ruptura, eu acho que há alguns sinais de mudança, como referi há pouco, que tem que ver com o estilo. Acho que há uma intuição estratégica no Dr. Rui Rio de que deve procurar algum recentramento do PSD depois daquela deriva radical do Dr. Passos Coelho. Acho que ele tem essa intuição e por isso lá num discurso de encerramento lá citou 2 vezes o Helmut Schmidt, um social-democrata da família socialista europeia, mas isso não chega
para ilustrar o sentido de uma mudança política e muito menos de uma alternativa social-democrata. Se alguma coisa ficou aquém de expectativas, alguém que as pudesse ter neste Congresso, foi de facto a intervenção do Dr. Rui Rio e a sua incapacidade total de ilustrar com medidas, com propostas, com ideias concretas, o que podia significar essa tal alternativa política. Ele enunciou temas, mas há um equívoco entre enunciar temas e apresentar propostas. Eu não estou a dizer que ele tivesse que apresentar logo no primeiro discurso medidas concretas, muito detalhadas, mas pelo menos algumas que pudessem ilustrar o sentido daquilo que pretende fazer. Não basta dizer, eu quero enfrentar o problema da natalidade. Como? Com medidas. E a desertificação do interior? Sim, com um conjunto articulado de medidas. E dispensar-se de dizer uma medidazinha só que seja. Fala da saúde, da segurança social, como temas, mas incapaz sempre de dizer alguma coisa. O PS também não tem feito propriamente muitas propostas. Eu acho que tem feito muitas propostas. Mas diga uma coisa. E tem tomado muitas medidas. Por exemplo, a questão... Qual? Sim, por exemplo, na questão da natalidade. Há alguma coisa mais importante para a natalidade do que dar emprego aos jovens e aos casais jovens? 250 mil empregos criados. E criados, na maior parte deles, empregos sem prazo. Esse horizonte de estabilidade que se dá às famílias jovens é a melhor coisa que se pode dar para uma política de natalidade. Ou pensa que uma política de natalidade são umas flores aqui ou acolá que se podem fazer. Sim, mas está bem, mas não, isto também... a questão do emprego, da segurança, da vida familiar é essencial. Os rendimentos das famílias. Portanto, sim, o PS tem tomado medidas no governo. O governo tem beneficiado também do ambiente internacional. Que se dirigem aos problemas fundamentais que estão em causa. Mas diga uma coisa, esta disponibilidade do PSD de falar com o Partido Socialista não dá outras responsabilidades ao Partido Socialista? Porque o Partido Socialista até aqui também se dispensado qualquer diálogo, dizendo que não via no PSD um interlocutor. Agora, Castelo já diz que há um interlocutor e, portanto, isso não obriga o Partido Socialista também a encarar de outra forma? Não acho que acrescente responsabilidades. O Partido Socialista já tinha apresentado, por exemplo, no que diz respeito aos fundos comunitários, a sua visão do que deve ser a próxima programação dos fundos comunitários. E, portanto, sempre foi fazendo o seu trabalho, assim haja disponibilidade da parte dos outros partidos no Parlamento para concorrerem para essas propostas. No que diz respeito à questão da descentralização, a mesma coisa. Aliás, se estes são os dois temas que estão identificados como temas imediatos de diálogo interpartidário, é porque o Partido Socialista tinha essas propostas. Porque o Dr. Rui queria falar também da justiça e da Segurança Social, mas acontece que até o momento não tinha ainda propostas para apresentar. E não vejo que seja fácil, na área da Segurança Social, com o pouco que já sabemos do seu pensamento sobre a Segurança Social, que possa daí vir grande coisa para uma reforma significativa e positiva para a Segurança Social pública. Paulo Rangel, estamos mesmo a chegar ao fim do programa, mas eu não posso deixar de perguntar como é que viu a escolha de Helena Fraga para a Comissão Permanente do Partido. Acha que isto é um sinal da visão sobre a justiça que Rui Rio tem? Não, isso não diria, porque de maneira nenhuma. Repare, eu aliás já me referi a isso, nem sei porque... Não, isso pode ser visto como uma escolha pessoal ou pode ser visto como um sinal político e um sinal da reforma que o Rui quer fazer na justiça. O que eu digo é, portanto, as escolhas os líderes fazem sempre, depois há sempre umas mais polémicas, outras menos, umas mais aplaudidas, outras menos, e como eu lhe digo, depois a forma como as pessoas as exercem são mais importantes do que o momento em que são escolhidas. É um pouco voltar à questão do líder parlamentar. E portanto, isso é o mais importante. Eu, por acaso... devo dizer-lhe, no caso até daquilo que é o círculo mais próximo de Rui Rio, basta pensar em quem é o presidente do Conselho Nacional e do Congresso, que é Paulo Mota Pinto, que é talvez um dos juristas portugueses mais reputado, mesmo do ranking dos mais reputados. Ou o Nuno Moraes Sarmento, que é vice-presidente da Comissão Política, para perceber que há um conjunto de pessoas com uma visão sobre a ideia de justiça, não há apenas uma. Eu, por acaso, no caso de Helena Fraga, e não está em causa agora a sua escolha, eu, por exemplo, tenho
escrito desde 2000, é a vantagem que se tem da pessoa ir construindo doutrina sobre as várias matérias, justamente o pensamento que até é contrário, ou é bastante diverso daquilo que ela tem na área da justiça, sempre tive. E quando foi bastonária sempre discordei. Mas isso não tem a ver, o contributo dela, como política, com certeza, será muito mais vasto que isso. Ela não está acantonada a uma matéria e com certeza que também dará o seu contributo com a sua experiência nessa, mas com certeza que falará noutras. Portanto, sinceramente, é como eu lhe digo, eu não dou importância demais a essas coisas. Há um ponto que eu queria aqui deixar claro, em que o Fernando Rosas não tem razão nenhuma, que diz assim, olha, a prova de que realmente há uma continuidade absoluta entre uma coisa e outra, e tem que haver alguma continuidade, porque o partido é o mesmo, como é evidente, não é? Mas com certeza que há diferenças, e não são apenas de estilo, são de visões do partido, também são de circunstâncias. Uma coisa é estar sobre a bancarrota em que nos deixou o Partido Socialista, outra coisa é estar já numa outra fase. Isso também leva a diferentes soluções políticas, mas há um ponto que eu posso invocar a meu favor, que é o seguinte, é que já mais do que uma vez eu, no passado, discordei de algumas ideias que tinha o PSD. Por exemplo, olha aquela questão inicial, quando foi a questão da legitimidade da solução política da geringonça. Aqui, várias vezes, neste programa, eu disse que não acompanhava alguma visão que o PSD tinha, por exemplo, e, portanto, tenho marcado isso sempre muito claramente. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Também admito, é natural que agora alguns programas... Deixe-me só dizer, é natural também que aqui ou ali também vai discordar de algumas coisas da direção que agora foi eleita. Mas isso, de facto, eu julgo que é o nosso dever como políticos, é carregar a nossa visão, dentro, naturalmente, de um quadro, que é um quadro maior. Não precisamos sempre ser a voz do dono, enfim, há quem goste de ser, há outros que não gostam de pensar pela sua cabeça e dar o seu contributo, sem deixarem de ser leais aos seus partidos. Bom, e assim termina mais uma Prova de 9. Boa noite e até para a semana.